Desmond Doss, um jovem soldado médico que vai para a guerra, mas com uma perspectiva um pouco diferente. Ele se recusa a pegar em arma e a matar pessoas, porque ele é temente a Deus. Então ele leva a sério o mandamento do Senhor de não matarás, e ele vai para a guerra como médico. Deveria ter ficado na ala médica, mas ele faz mais do que é pedido a ele. Ele literalmente vai para o campo de batalha. Então, ele poderia entender que estava servindo ao seu país, entender que estava servindo a Deus, esperando com que homens da guerra feridos chegassem até a parte onde ele ficava. E muitas vezes não é isso que nós, como Igreja do Senhor, fazemos. Nós abrimos as portas para ter o culto e nós esperamos que as pessoas feridas cheguem até nós, para que nós possamos oferecer a eles algum tipo de tratamento, de cura espiritual. Muitas vezes a Igreja do Senhor se comporta dessa forma, mas esse homem faz diferente. Ele começa a resgatar pessoas feridas e trazer para serem tratadas. E com isso ele resgata 75 homens feridos. E assim ele cumpre mais do que a sua missão naquele lugar. Então, quando ele resolve fazer isso, quando ele resolve fazer um pouquinho mais daquilo que ele foi chamado para fazer, esse homem escolhe se posicionar e usar a sua influência de médico para trazer glória para Deus. Amém? Quem sabe não foi para um momento como esse que ele obteve a sua formação na medicina, que ele começou a exercer a profissão de médico. Quem sabe não foi para um momento como esse que ele foi convocado para a guerra, para fazer a diferença na vida das pessoas feridas e trazer glória para Deus. Quem sabe ele não entendeu a oportunidade que ele tinha de fazer a diferença naquele lugar, muito mais do que qualquer um outro médico no lugar dele faria. Quem sabe? Essa pergunta ela deve ecoar em nossa mente, em nossos corações. Quem sabe não foi para esse tempo, para esse lugar, que você foi chamado para estar aqui, para fazer a diferença na vida das pessoas, fazer a diferença de levar pessoas da morte para a vida, resgatar pessoas feridas e trazer glória para Deus. Você muitas vezes acha que talvez a sua formação, ou a sua condição financeira, ou o seu nível de influência não é o suficiente para que você faça algo, para que você faça diferença na vida das pessoas. Mas se você é uma pessoa temente a Deus, saiba que Deus quer usar tudo que você faz, por mais simples que possa parecer, aquilo que você exerce a cada dia, onde você está inserido no seu contexto de família, no seu contexto de trabalho, no seu contexto de vizinhança, no seu contexto de igreja. E tudo aquilo que você é, todos os atributos que o Senhor já colocou na sua vida para ajudar as pessoas e trazer glória para Deus. Dá um amém aí. Quantos querem ser usados por Deus com aquilo que faz, aquilo que é? Amém. Ajudar o seu irmão e trazer glória para o Senhor. A história que eu quero compartilhar com vocês está no livro de Esther. Se você quiser abrir a sua Bíblia, vai ser o capítulo 4, mas você pode ir acompanhando desde o comecinho. Para você que já me conhece, sabe que eu gosto de falar um pouco da história para que você se situe. Aqui na igreja tem pessoas novas na fé, e se eu começar já com tudo, a pessoa não sabe nem de que eu estou falando.
Então, eu gosto de trazer um pouco da história Esther. Antigo Testamento, tá, gente? Acharam? Tá aqui? Ainda não. Então, o contexto desse livro, que nós falaremos um pouco agora, ele começa o primeiro capítulo com o rei Xerxes, rei da Pérsia, dando uma festa. Então, já começa bem. Quem aqui gosta de festa? Já começa assim, dando uma festa, um banquete. E fala que esse banquete durou muitos dias. E, além disso, ele estende um pouco mais esse banquete, faz um jantar num jardim para pessoas de todas as classes sociais, do rico ao pobre, é isso que diz o texto. E essa festa para essas pessoas ricas e pobres, ela chega a durar 7 dias. Quando chega no 7º dia, ele já está bastante abastecido de vinho, para não dizer bêbado. Ele está bastante alegre, o texto fala assim, que ele está bastante alegre, e ele manda chamar a sua esposa, a rainha Vasti. E quando manda chamar, quando manda os oficiais irem à presença de Vasti, Vasti também está dando um banquete, também está dando uma festa para as mulheres. E adivinha só, ela se recusa a ir à presença do rei. E é óbvio que nós mulheres entendemos essa situação, né? Nós estávamos numa festa de mulheres. E ela também não queria sair daquela situação. O texto não fala o motivo que ela nega essa ida, mas provavelmente ela sabe que a motivação do rei é exibi-la. O texto fala sobre isso, que o rei queria exibir a beleza que ela tinha, porque era uma beleza muito maravilhosa. E ele queria, como fala na minha terra, ele queria se amostrar. Ele queria se exibir perante os oficiais, toda a galera, os governadores das províncias. E ele tem essa surpresa ruim. Vasti nega. Ela se recusa a ir ao encontro do rei. E o rei, é claro, fica muito irado, muito chateado. E ele começa a se aconselhar com algumas pessoas. Quem aqui conhece essa história? Levanta a mão, só para eu saber. Sim. E o rei fica bastante chateado e ele começa a pedir conselhos para as pessoas que assessoravam ele. O que é que ele deveria fazer? O conselho que ele recebe é que se aquela história se espalha e outras mulheres ficam sabendo que ela se recusou, todas as mulheres do reino vão começar a desprezar os seus maridos. Ou seja, Vasti estava sendo uma má influência. Uma má influência. E o conselho que dão para o rei é que ele destrone Vasti e deixe em aberto a vaga de rainha. E aí o texto começa a se desenrolar e aí, nesse momento, aparece Esther. A personagem que é o nome deste livro. Então, afinal, quem era Esther? Esther era uma jovem mulher que morava na Pérsia. Ela é descendente dos judeus que foram levados de Jerusalém até a Babilônia, até o exílio da Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E uma curiosidade é que ela era uma menina órfã. Então, os pais dela tinham morrido desde que ela era muito pequena e ela era criada pelo seu primo. O nome do primo, algumas Bíblias têm tradução diferente, mas é Mardoqueu. Um homem que amava Deus e também tinha uma função administrativa no palácio. Então, nesse contexto de orfandade, essa mulher é trazida à luz do texto, e o texto continua falando que Mardoqueu não se opôs a criá-la, mas não só isso. Ele tratou essa menina, essa jovem, como uma filha dele. Esther era linda. E ela foi escolhida nesse concurso de beleza, feito por todo o reino, entre as moças bonitas para ir ao palácio e do palácio ir para o harém. Então,
como existia uma vaga, existia uma oportunidade que surgiu devido a uma necessidade de ocupar algum cargo, e Esther, ela entra nesse contexto, e por sua beleza, ela é escolhida entre todas as outras moças do reino que ficaria no harém. E olha só, essas mulheres que ficariam nesse harém, elas iriam receber comida e tratamento de beleza por 1 ano. 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Cadê a mulherada? Vocês queriam participar desse processo de seleção? 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. Algumas de nós já poderiam dizer assim, bom, a história pode acabar aí, já venci na vida, já está de bom tamanho para mim, né? Malu, passar 1 ano sendo tratada. Beleza, tratamento de beleza e comida especial. Aí é outro detalhe. O verso 17, no capítulo 2, eu vou chegar ao 4, mas o verso 17 do capítulo 2 diz assim: o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra mulher. Então ele lhe colocou uma coroa real e tornou-a a rainha no lugar de Vasti. Se nós parássemos por aí, já estava bom demais. Presta atenção, às vezes nós lemos a Bíblia e nós não entramos tanto na história e nós começamos a ler letras mesmo e frases e não o conteúdo e o contexto daquela mensagem que Deus deixou escrita, que é para nós olharmos e dizer assim, o que isso tem a ver com a minha vida? Hoje, no ano de 2022. Não sou órfã, não sou descendente de judeu, nem sou bonita desse jeito, nem estou concorrendo a nada. O que essa palavra tem a ver conosco? Se nós parássemos por aqui, essa história já seria considerada uma história de sucesso. Você imagina uma menina que é órfã, uma menina que é descendente de judeu, uma raça que muitas vezes sofria preconceito, uma menina que foi criada por um primo, vai e consegue se qualificar na vaga de rainha. Só que essa história, ela não para por aqui. E o que eu queria dizer para você é que muitas vezes aquilo que é bom, presta atenção nisso, aquilo que é bom nas nossas vidas não dura pouco. Quando você é um escolhido de Deus, aquilo que parece bom demais aos nossos olhos ainda é pouco para o que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Muitas vezes Deus deixa de fazer na minha e na sua vida porque nós estamos nos contentando com menos. Quando Ele quer colocar um plano muito maior, não é isso que a Bíblia diz? Que os planos de Deus são maiores, são mais altos do que aquele que nós planejamos. Mas a gente está vivendo uma coisa boa, está vivendo apenas uma parte da história que Deus quer fazer na nossa vida, mas nós já estamos contentes. E nós não damos o próximo passo para que dê o que Deus quer fazer na nossa vida. Eu quero que você preste atenção, eu quero chamar a atenção para dizer que Deus colocou atributos e características necessárias em Esther para que ela fosse aprovada pelo rei Xerxes a conquistar um lugar de influência no palácio. Então, quando nasce Esther, quando nasce cada um de nós, Deus que gera todo o ser em nós, que coloca todas as características, os atributos, a personalidade que nós temos, tudo isso vem de Deus. E tudo que Ele coloca nessa formação, tudo que Ele coloca na nossa vida de características,
é para nos colocar num lugar de influência. Parecia que estava bom demais Esther estar usando o lugar de rainha. Já era muito para ela. Que talvez fosse alguém que não tivesse esperança, que não tivesse um futuro brilhante em mente. Mas o que Deus queria era colocá-la num lugar de influência naquele palácio. E aí, daqui a pouco, você vai ver o porquê. Deus, ele não quer nos dar apenas uma boa vida, uma vida confortável. Deus não quer apenas nos encher de benefícios, para que isso tenha um fim em si mesmo. Mas Deus quer usar tudo o que Ele nos dá, tudo o que somos, tudo o que fazemos, para a glória dEle, amém? Isso não é raro você ver Deus usando os atributos, as características aos homens, para que Ele use isso, num plano que é muito maior. Se você conhece a história, você sabe que a Bíblia diz que Daniel era instruído em toda a sabedoria, douto em ciência e versado no conhecimento. Deus colocou essa característica em Daniel, com um propósito específico. O propósito de influenciar aquela nação que era uma nação pagã, adoradora de deuses falsos, e influenciar o rei Nabucodonosor. Da mesma forma, você pode ir para José do Egito. A Bíblia mostra claramente como ele era leal. E Deus estava com José em todas as situações, inclusive nas ruins. Em determinado momento da história, a história de José não acaba no poço, a história de José não acaba na prisão, mas Deus eleva José ao cargo de governador do Egito, para que a sua família e o seu povo não morressem de fome. Então é um plano maior. Não é sobre ele lhe colocar em altos lugares, para que tenha um fim em si mesmo, para que você usufrua de todo o benefício. Existe uma motivação celestial. Existe uma motivação maior de Deus, um plano maior de Deus, em que eu e você, se estivermos dispostos, nós faremos parte. Se estivermos dispostos, porque a gente pode também querer não dar uma resposta para Deus. Da mesma forma, você pode ver Neemias. O livro de Neemias fala que ele era um copeiro. Ele era uma pessoa relevante naquele palácio. O rei Artaxerxes, ele só comia uma comida se fosse experimentada por aquele copeiro. E em determinado momento ele usa sua influência para ir para Jerusalém, reconstruir os muros e trazer dignidade ao povo e trazer mais uma vez a adoração ao Deus verdadeiro em Jerusalém. Você percebe que não é sobre você, em você mesmo, nos benefícios, nas regalias, no prestígio, mas é sobre você ser um instrumento poderoso nas mãos de um Deus que pensa coisas grandes. É um privilégio poder fazer parte dessa história de Deus. É um grande privilégio. Tudo que Deus colocou na sua vida. Aí você fala, mas Deus colocou tão pouco ainda. Mas Deus colocou fôlego de vida, colocou relacionamentos, conexões, colocou esse seu sorriso que abre portas, colocou simpatia, dons, talentos, tudo isso, para que seja usado para servir as pessoas e para trazer glória a Deus. Amém? Uma das perguntas que nós devemos fazer nesse momento agora é: você tem usado tudo o que você tem e tudo o que você é para fazer a diferença no reino de Deus?
Isso é uma reflexão. Nós temos usado tudo que nós temos. Aí você começa a pensar no seu carro, no seu tempo, a sua família, o seu trabalho. Você tem usado tudo que o Senhor já lhe deu, ainda que pareça ser pouco, para a glória dele, para ser usado para o reino dele, para a expansão do reino dele. Ou você tem usado tudo isso que ele deu para o seu próprio benefício? Não dá para dar carona, porque o carro não vai suportar, eu não tenho tempo para isso, eu não vou gastar minha energia com aquilo. O seu benefício, o seu jeito, e não para a glória de Deus. É uma reflexão. E aí nessa história surge um homem chamado Amã. Um homem mau, um homem vaidoso, orgulhoso, que consegue uma posição de prestígio diante do rei. E esse homem, ele era tão vaidoso que ele conseguiu ficar em uma posição em que as pessoas passassem por ele, teriam que se curvar, teriam que se prostrar. E sempre uma pessoa vaidosa e orgulhosa dessa tem alguém que é o calo. E nesse caso, o calo era justamente Mardoqueu. Mardoqueu, como era um homem que servia a Deus, ele não se prostrava a ninguém, somente ao Deus poderoso. É engraçado como nós vemos como é tão séria essa questão de se prostrar. Tão séria. Qual é a proposta que Satanás faz para Jesus? Se prostrados me adorares. Mardoqueu, ele não se prostra e com isso ele consegue um grande rival, um grande inimigo. Amã usa sua influência para chegar até o rei e dizer, olha, existe um povo esquisito. Existe um povo que é diferente de nós. Um povo que é subversivo, um povo que não se dobra, insubmisso. Esse povo está bagunçando esse reino. E começa a tentar convencer o rei que esse povo merecia ser exterminado. E aí o rei manda ele fazer o que ele acha que deve fazer. Assina um decreto que todo o povo judeu seria exterminado. Você tem uma noção? Essa perseguição ao povo de Deus é tão clara na Bíblia e continua conosco, os cristãos. Continua conosco. Talvez você esteja vivendo num conceito e num tempo e num local em que você não se sinta perseguido, porque você tem liberdade de culto, você tem liberdade de falar, mas também não fala. Tem liberdade de pregar, mas muitas vezes a gente perde as oportunidades e não prega. E você tem a dificuldade de entender essa questão da perseguição. Em toda a história da Bíblia, você vai ver o povo de Deus sendo perseguido. Nós temos, a coisa de maior proporção que nós temos ciência é de Hitler, perseguindo os judeus e exterminando por volta de 6 milhões de judeus. Para você ter uma noção, se isso se cumprisse aqui nesse momento, seria maior do que esse extermínio dos judeus por Hitler. Seriam cerca de 15 milhões de judeus que seriam exterminados. E aí eu quero ler com você agora que começa, mas eu vou terminar no tempo certo, tá bom? Quero ler com você dos versos 1 ao verso 8, que vai ser projetado. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, ou seja, que eles estavam com um decreto
e que esse decreto ia exterminar todo o povo, toda a nação, toda a raça. Rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz. Foi até a porta do palácio real, mas não entrou, porque ninguém vestido de pano de saco tinha permissão de entrar. Em cada província onde chegou o decreto com a ordem do rei, houve grande pranto entre os judeus, com jejum, choro e lamento. Muitos se deitavam em pano de saco e em cinza. Quando as criadas de Ester e os oficiais responsáveis pelo harém lhe contaram o que se passava com Mardoqueu, ela ficou muito aflita e mandou-lhe roupas para que as vestisse e tirasse o pano de saco, mas ele não quis aceitá-las. Então Ester convocou Atã, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhes ordem para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu e por que ele estava agindo assim. Imagina, ela estava dentro do palácio, mas ela não tinha acesso a essa informação. Ela não sabia por que o seu primo, e considerado seu padrasto, estava assim tão aflito. Atã foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente da porta do palácio real. Mardoqueu contou-lhe tudo o que lhe tinha acontecido e quanta prata Ramã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição dos judeus. Deu-lhe também uma cópia do decreto que falava do extermínio e que tinha sido anunciado em Suzã, para que ele o mostrasse a Ester. Presta atenção nessa parte final. E insistiu com ela para que fosse à presença do rei e implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Ester lê essa cópia do decreto, ouve as palavras do seu enviado e recebe uma convocação. Ester, ela é convocada e convidada a usar a sua influência, a sua proximidade, não só de localização, porque ela estava dentro do palácio, onde o rei estava, mas usar também a sua influência de ser esposa do rei, para pedir ajuda, para interceder e pedir que ele cancelasse esse decreto. O que Ester precisa fazer agora é usar da sua posição estratégica e influenciar a decisão, mais uma vez, desse rei. A princípio, esse rei sofreu uma influência negativa. E agora ele seria influenciado positivamente. Mas existe uma questão aí. A situação não era tão simples. A situação era um pouco mais complicada do que se pode ver. Todas as vezes em que nós estamos numa posição estratégica, Deus nos coloca nessa posição. Em algum momento dessa posição, Deus vai colocar decisões difíceis para revelar o seu coração. Todas as vezes que você estiver, você sentir, parece que está tudo bem, parece que está tudo certo, parece que agora vai. Está tudo correndo bem, eu estou numa posição estratégica, eu consegui aqui chegar a esse determinado local, se abriu essa porta para mim, eu sou amigo de fulano, que tem boas amizades, está tudo bem, eu estou numa posição estratégica, Deus vai colocar decisões difíceis para revelar o nosso coração. E sempre a pergunta vai ser, nós estamos realmente servindo a Deus ou nós estamos servindo a nós mesmos? Você muitas vezes nós pensamos que estamos servindo a Deus, quando na verdade nós estamos nos protegendo naquela posição estratégica, tendo os benefícios daquela posição estratégica, mas servindo a nós mesmos, aos nossos desejos, às nossas vontades. Decisões difíceis.
Qual era a decisão de Esther? Ela teria que escolher. Ou ela preserva a posição dela de prestígio, de ser a rainha, ou ela conserva essa posição numa posição bastante confortável, neutra, de regalias, de tratamento de beleza, de comida boa, ou ela resolve correr o risco de perder esse prestígio. A mesma coisa acontece conosco. Todas as vezes que o Senhor nos coloca em situações difíceis, é porque existe o risco de nós termos algumas perdas. E o nosso coração pecaminoso, ele sempre se inclina mais para manter a comodidade, manter o conforto, manter a nossa segurança, revelar o nosso coração. Esse é o propósito de Deus. Vamos continuar lendo o verso do 9 ao 11, que fala assim: Atã retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. O que Esther está falando é o seguinte: olha, manda dizer para ele que eu posso usar essa minha influência se porventura eu estivesse com ele. Mas o que acontece, na verdade, é que existe uma lei. E essa lei diz que as pessoas só podem estar na presença do rei se for chamado por ele. E não só isso, se você por um acaso infringe essa lei, existe uma punição, e essa punição é de execução. Ou seja, eu não posso chegar lá de qualquer forma sem ser chamada. Eu não posso me atirar nessa situação e correr esse risco, porque existe uma lei e essa lei provavelmente vai ser cumprida. Eu vou correr risco. Não é assim que a gente fala? E se eu morrer, que benefício vai ter? Não é melhor eu preservar e, de repente, a longo prazo, eu ir influenciando vagarosamente? Às vezes a menina fala isso em relação ao pretendente, né? Fala assim: não, mas se eu não namorar com ele, mesmo ele sendo descrente, eu não vou ter oportunidade de influenciá-lo. E aí, ó, ele vai para a perdição. Não é melhor eu ir namorando com ele? E aí eu vou pregando a palavra para ele. Não vai ter mais benefício? Que benefício tem de nós corrermos risco de vida? Qual é esse benefício? Ela enfatiza que ela não está agendada faz 30 dias. 30 dias que o rei não a chama à sua presença. E ela se atirar na presença do rei, isso seria quase um suicídio. E o que é suicídio? Matar a si, matar a si mesmo. O que Deus nos chama para fazer sempre tem alto risco. Talvez seja esse o motivo que Jesus diz assim: olha, você quer me seguir? Quer me seguir? Quer ser meu discípulo? Quer ser meu seguidor? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo? Não é matar a si mesmo? Não é correr o risco para atender o chamado de Deus? Todas as coisas que o Senhor nos convoca para fazer, vai existir risco, vai existir um certo grau de perda. Só que essas perdas, elas sempre são perdas pessoais. No reino dos céus, essas perdas, elas não existem. No reino espiritual, ela não existe quando você está
cumprindo a vontade de Deus. Mas, ao natural, a nossa visão nos parece que é perda. Nos parece que todas as vezes que nós nos dirigimos à casa de Deus, nós estamos perdendo nosso tempo de descanso. Parece que todas as vezes que nós dizimamos, que nós ofertamos, nós estamos perdendo dinheiro. Todas as vezes que nós deixamos um tempo com a família, um tempo de trabalho que traz remuneração financeira, para servir a Deus como voluntário, estamos perdendo. Mas no reino dos céus nós estamos ganhando. A lógica, ela não é natural. A lógica é sobrenatural. E nessa lógica, o nosso coração é revelado se nós confiamos ou não confiamos em Deus. Nós podemos perder conforto, títulos, privilégios, dinheiro, prestígio, mas nós não perderemos a presença de Deus. Amém? Eu ia falar sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, que passou pela mesma situação, teve que se adorar a estátua de Nabucodonosor. Vou falar só em uma linha. Existia um risco enorme que foi avisado para eles: olha, aquele que não se prostrar, aquele que não, quando tocar a trombeta, não se prostrar e adorar a estátua, vai ser jogado na fornalha. Está lá uma multidão, veio gente de todas as províncias. Quando toca, está os 3 bonitos de pé. Agora veja bem, que coisa incrível, eu fico me colocando na situação desses 3 rapazes. Talvez eu fosse a primeira a dizer assim, que benefício eu vou ter, ou o reino vai ter eu sendo jogado na fornalha. Não é melhor eu viva? Para eu poder fazer alguma coisa, começar a pregar para esse povo aí que é pagão, que está se prostrando. Eu fico aqui disfarçado de agente secreto, não é assim que a gente faz às vezes como crente? A gente entra, sai no lugar e a gente não diz nada, ninguém sabe que a gente serve a Deus. E aí eles são denunciados, olha aqueles 3 ali, ó, rebeldes, insubmissos. E aí o rei manda chamá-los e diz assim, olha, eu vou te dar mais uma chance. Quando tocar, vocês se prostram. Eu quero ver qual é o Deus que vai livrá-los da minha mão. E aqueles 3 jovens, eles dizem assim, olha, nós não vamos nos prostrar. E o fim da história, muitos de vocês já conhecem. Versos de 12 ao 14, e já estou acabando. Fala assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Ester, mandou dizer-lhe, não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Quem sabe não foi um momento como esse. Mardoqueu, ele enfatiza que ela tem algumas opções. Fala assim, olha, socorro e livramento vai vir. O propósito de Deus vai se cumprir. O propósito de Deus é maior do que você. Mas Deus está te dando a oportunidade de fazer a diferença nesse lugar. Deus está dando a oportunidade de você fazer algo maior, algo notável, algo relevante, algo significativo. Socorro e livramento vão vir, porque tem gente que acha, ele quer fazer birra, e acha assim, não vou servir, não vou dizimar, eu quero ver se esse negócio vai prosperar. E aí a Bíblia está dizendo, socorro e livramento vai vir. Agora você tem o privilégio
de fazer parte daquilo que Deus já está fazendo. A obra de Deus, ela é grande. Se você não fizer, Deus vai fazer. Deus vai chamar outra pessoa para fazer no seu lugar. É só você olhar a história de Saul e Davi. Davi, ele é chamado para ser o primeiro rei de Israel. E aí dá louca nele. Ele começa a fazer as coisas tudo errado, desonrar a Deus, desobedecer a Deus. E Deus levanta outro rei. Na nossa história é igual, você tem a opção. Você pode dizer não, manter a sua posição segura, a sua posição de conforto, de prestígio. Mas Deus vai levantar outro. E você vai perder a oportunidade. Quem sabe, se não foi para esse momento que você chegou à posição de rainha. Nesse momento as cortinas se abrem e o propósito de Esther naquele lugar, naquele palácio é revelado. Muito mais do que os benefícios que ela tinha como rainha. Deus tinha colocado Esther com aqueles atributos de beleza para preencher aquela vaga de rainha, para estar no palácio nesse determinado momento em que ela tem a probabilidade de influenciar as decisões do rei. Na perspectiva bíblica, você foi eleito e chamado por Deus para um propósito. Você precisa enxergar a sua vida num panorama maior, num contexto muito maior. O propósito que Deus chama você é que você possa influenciar com tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você faz, pessoas, para trazer glória para Deus. Deus não vai te dar tudo o que Ele está te dando, todas as oportunidades, todos os seus dons, todos os seus talentos, para que isso vá apenas para o seu reino, apenas para a sua casa, mas que você possa ser um distribuidor das bênçãos de Deus na vida de outras pessoas. Esther, ela entende a pergunta de Mardoqueu, e no verso 15 e 16, para finalizar, são os dois últimos versos. A Bíblia diz assim: então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei. Estou parafraseando, mesmo sem ser chamada, correndo o risco de vida. Ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Quantos já tinham lido essa passagem? Queridos, que coisa forte. Você entendeu o chamado de Deus, você entendeu o propósito de Deus, ao ponto de você negar todos os benefícios para servir a esse Deus. Você trocar a sua posição de prestígio para você ser um libertador dos cativos. Pessoas cativas, presas no pecado, precisam de você. Precisam daquilo que você tem, daquilo que Deus já depositou na sua vida, para que elas possam ser salvas. Jejuem em meu favor. Jejuem. A rainha Esther está dizendo: olha, para esse negócio dar certo, para esse negócio aqui funcionar, eu preciso da intervenção de Deus. Eu preciso que orem e jejuem por mim, porque não é fácil tomar essas decisões difíceis que custam a nossa vida.
Decisões que precisam de coragem. Nós precisamos da intervenção de Deus para nos dar coragem. Ela fala: eu irei. Eu irei. Ide por todo mundo, por todas as nações. Preguem o evangelho. Batizem, discipulem. Que o Senhor seja exaltado através de nós. Que nós possamos declarar para as pessoas que estão lá fora. Assim como esse médico e esse soldado foi lá fora, buscar os feridos. Que nós possamos fazer a mesma coisa. Que nós possamos dizer como Esté: eu irei. Eu irei ainda que custe a minha vida. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Se é preciso morrer, eu morrerei. Eu quero dizer para vocês o fim dessa história. A palavra de Deus diz que quando o rei avistou a rainha Esté, ele teve misericórdia. O coração dele se encheu de misericórdia. Vocês creem que o Senhor vai à frente, amolecendo o coração do rei? Todas as vezes que vocês precisarem de uma decisão de uma autoridade, faça essa oração: Senhor, vá à frente. Eu não tenho acesso a esse juiz que vai decidir o meu processo. Eu não tenho acesso a essa pessoa que vai decidir pontos importantes da minha vida. Mas o Senhor pode ir à frente, para que Ele tenha misericórdia da minha situação. E o rei olha para Esté, tem misericórdia, estende o cetro, e ainda diz assim: peça o que quiser. Peça o que quiser. Se você me pedir, Esté, a metade do reino eu vou te dar. Ela nem abriu a boca. Por lei, essa mulher seria morta. E ele fala isso por 3 vezes ao longo do texto. Peça o que quiser. Porque você deu um passo. Porque você está disposto a morrer. Deus entra em seu favor. Deus entra com graça, com misericórdia na sua vida. Peça o que quiser, que eu te darei. É para ajudar os irmãos? É para curar os enfermos? É para um plano maior? Você está negando o seu reino e você está investindo no meu reino? Peça o que quiser e eu darei. E a rainha Esté, ela diz: salve o meu povo. É isso que eu te peço. Eu não quero a metade do reino. O reino é do Senhor. Eu só quero que o Senhor salve o meu povo. Que essa seja a nossa oração. Deus, me usa para salvar o teu povo. Me usa, Senhor. E nessa história, Mardoqueu, que estava prestes a ser executado numa forca preparada por Amã, não só é salvo, mas a palavra de Deus diz que ele é trazido à presença do rei. E ele sai da presença do rei com vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino. Eita, glória a Deus. Um homem que estava prestes a ser executado sai da presença daquele rei com vestes finas, com manto real e com coroa. Vamos ficar em pé?
Queridos, um dia nós estaremos na presença do Rei dos Reis. Um dia nós estaremos na presença dele. E não vai ser hora mais de pedir. Vai ser hora de mostrar. De mostrar aquilo que nós temos feito, se nós temos aceitado a sua missão, se nós temos vivido apenas para nós mesmos, se nós estamos interessados apenas em nosso reino, na que as portas sejam abertas, para que a gente tenha sucesso, um sucesso em si mesmo, um sucesso que vai acabar aqui. Mas se temos aceitado essa missão de ir, de dar a nossa vida para proclamar esse evangelho, salvar os perdidos. A palavra de Deus diz que se nós formos achados nele, o Senhor também nos dará novas vestes e a coroa da vida. É esse, queridos, é esse o fim da nossa história. Às vezes você fica olhando, Senhor, eu já tenho mais de meia idade e parece que nada aconteceu ainda na minha vida. Parece que eu não consigo prosperar, parece que eu não consigo conquistar. Essa vida aqui é só um pequeno ponto na história da eternidade. A história não se acaba aqui. A história, ela continua ao ponto de nos levar à presença do Rei dos Reis. Vamos orar? Pai, nós somos tão gratos, Deus, pela Tua palavra. A Tua palavra é tão rica, ela tem tudo a ver com a nossa vida em 2022. Ela é uma história viva, é uma história que faz todo sentido. E o Senhor revela o seu plano para as nossas vidas através dessas páginas. Porque nós certamente poderíamos estar no lugar de Esther, no lugar de Mardoqueu. Como Mardoqueu, nós poderíamos estar protegendo os nossos filhos do risco. Quando a Tua palavra diz que nós devemos ensinar aos nossos filhos o caminho que ele deve andar, que é Te servir. E Te servir tem um preço, mas tem uma recompensa. Pai, nós queremos nesse momento agora deixar que o Teu Espírito Santo de Deus fale conosco para mudar, para mexer e transformar tudo aquilo que precisa ser transformado em nossas vidas. Senhor, quebra todas as amarras, quebra, Senhor, todas as fortalezas que foram construídas pelo inimigo. Todas as fortalezas que foram construídas por esse mundo corrupto, que nos dá uma visão limitada, uma visão pecaminosa, que nós precisamos ter para ser alguém, quando tudo que o Senhor quer que sejamos, o Senhor já depositou na nossa vida. Em nome de Jesus, eu Te peço, Espírito Santo de Deus, trabalhe em nossas vidas e que possamos dar uma resposta de amor pelo sacrifício que foi feito por Cristo. Em nome de Jesus eu Te peço, Senhor, que a Tua palavra seja revelada durante toda a semana na vida dos meus irmãos. Que isso não possa ser apenas uma pregação, apenas uma palestra, apenas uma palavra, mas que se torne vida na vida de cada um que está aqui presente. No nome poderoso de Jesus, eu Te oro e Te agradeço. Amém.